Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Quem está aqui novamente é o Peterson Azevedo. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer um tema um pouco mais pesado, um tema um pouco mais sério. Nós vamos falar sobre os maiores massacres ocorridos em escolas. Esse tema foi escolhido para vocês porque temos um convidado especial. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. E ele escreveu um livro sobre esse tema. Então esse tema foi escolhido a dedo. Apesar de ser uma coisa mais pesada, ser uma coisa que não é muito legal, tanto que vocês vão ver que vai ser um pouco diferente, não vai ter tanta brincadeira, mas mesmo assim foi feito um estudo maneiro. É uma coisa, um tema que eu até acho interessante, espero que vocês gostem. E com vocês aqui para apresentar esse tema, Josi, fala um oi pra galera. Oi, pessoal. Hoje o vídeo inédito. Nós trouxemos os maiores massacres nas escolas por conta do nosso convidado especial, que ele escreveu um livro sobre isso. E se apresenta aí pra galera, Léo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, né? E como o Peterson e a Josi falaram, eu escrevi um livro sobre esse tema, né, sobre massacre. E aí eles escolheram o tema para poder já entrar no contexto aí, para a gente relacionar tanto o meu livro quanto esses casos aí que a gente vai trazer hoje. Isso aí, Léo. E desde já eu queria pedir para vocês deixarem seu like, sabe? Dar um joinha, porque esse tema nós tivemos que estudar a fundo, foi uma parada que não foi muito legal, mas mesmo assim nós trouxemos ele para você. Léo, começa, antes de falar sobre a primeira escola que nós vamos começar, fala um pouquinho sobre o seu livro, de onde que você é, fala um pouco de você pro pessoal. Bom, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Ano passado, né, eu publiquei o Descontrole Interno, que é o livro, e ele fala basicamente sobre massacre. Ele também trata de assuntos que a gente vai falar hoje também, que são depressão, esse tipo de assunto bem mais pesado, né? Então, realmente o episódio de hoje vai ser um episódio mais denso, até porque são assuntos mais delicados de a gente tratar. E o livro, ele trata disso mesmo. Inclusive, foi um livro que não foi tão simples de eu trabalhar, porque eram temas bem fortes, tem algumas cenas bem pesadas mesmo, assim. E mesmo que eu já sou acostumado com esse tipo de coisa, filmes, livros de terror, enfim, mas mesmo assim foi um tema bem difícil de escrever. O protagonista, né, que é o Carlos, ele tem depressão, então ele é atormentado sempre. E aí ele já não vê mais sentido na vida, nem nada. Aí, a partir do momento que a mulher dele se suicida, isso não é bem um spoiler, porque isso já está lá na sinopse do livro, ele já perde aí mesmo, vai perdendo o controle com o passar do tempo. E aí, em determinado momento do livro, ele se transforma mesmo, por completo. E aí tem essa coisa do massacre também, que eu não vou falar tanto para não dar spoiler, mas tem tudo isso. Tem ele buscando ajuda psicóloga, tem todos os problemas dele com álcool também, tem bastante coisa. É um livro bem... Eu gostei muito da escrita dele, foi um livro bem legal de escrever, mas ao mesmo tempo foi bem pesado mesmo de escrever, sabe? Aquela coisa que você termina de escrever, vai deitar e você fica pensando mesmo no que você escreveu, se está coerente, se está muito pesado também. Foi um livro difícil de escrever mesmo. Está na Amazon, para quem quiser comprar, está em e-book na Amazon, quem quiser, tiver interesse, só lá buscar. Isso aí. E, assim, esse tema, cara, é um tema realmente, como você falou, é bem pesado. E nos estudos que eu fui fazendo, a maioria das coisas que eu vi, um dos principais motivos é um motivo que é o bullying. A maioria dos assassinos, eles sofriam bullying, sabe? Ou depressão também. Além do bullying, o bullying gerava depressão neles. Alguns tinham problema com álcool também. Então, cara, essa é uma parada que realmente leva a N coisas, sabe? Uma pessoa para cometer uma coisa dessa, primeira coisa, eu sou pai de 3 filhos, e, cara, eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, o massacre que depois nós vamos até falar, teve na escola em Realengo, cara, eu fiquei doido, porque a minha filha tem 14 anos, a minha mais nova tem 5, o meu filho tem 17, cara, eu falo assim, imagina, você
Teu filho está na escola, você acha que está seguro, você acha e de repente entra um louco, um desequilibrado, alguma coisa assim, acontece uma coisa com o teu filho. Cara, para mim, na minha opinião, esse tipo de massacre é a maior covardia que pode ser feita, porque são crianças e eles estão na escola, sabe? Não tem como se defender, praticamente. É um do tipo de tema que me abala muito, muito. Mas mesmo assim eu quis trazer justamente para isso, que também é bom, sabe? Pô, às vezes, vocês que estão vendo, que vão ver esse programa, pô, tá vendo um colega que sofre de bullying, sabe? Ele tá sendo massacrado na escola, pô, chega, conversa com os colegas, cara, cuidado, cara, isso aí pode gerar N coisas. Não só massacre, mas são traumas pela vida inteira. E isso que eu quero também mostrar um pouco. É como que eu sempre falo, cara, o terror, a cultura do terror, ela nos ajuda também a conhecer certas coisas, até nesse certo assim, negócio de perigo, pô, porque tem certo tipo de brincadeira, muita covardia contra uma pessoa só, às vezes o cara pode virar, gente, sabe? Isso é uma coisa que vocês prestem atenção, deem uma olhada, dão uma estudada, e temos que ter bastante cuidado em relação a isso, tá bom? E quem vai falar sobre o primeiro massacre vai ser a Josi. Josi, qual é o primeiro que você vai trazer pra gente aqui? O assunto aqui não é nada bom, mas vamos lá, né? A primeira escola que eu vou trazer para vocês é a escola Sandy Hook, em Connecticut, nos Estados Unidos. Então, esse massacre teve um total de 28 mortos, sendo 20 crianças e 6 adultos. E o próprio atirador se matou e matou a mãe dele. Totaliza 28. Então, essa escola, ela é uma escola primária. Então só tinha criancinhas pequenas. Não se sabe até hoje o motivo, porque Adam Lanza chegou atirando na escola e, assim, não se tem vestígios que ele conhecia alguém que estudava lá. Ele só entrou lá, saiu atirando e pronto. Em um relatório da polícia diz que ele tinha uma certa obsessão pelo tal massacre de Columbine, que vai ser citado aqui também. E o cara já estudava esse caso há muito tempo e ele tinha uma doença chamada Asperger, alguma coisa assim, que significa problema de se interagir, interação social. Ele tinha problema de interagir com as pessoas. Então, ele já era aquele cara fechado. Não se sabe se ele sofria bullying ou alguma coisa do tipo, mas ele era um cara na dele. Ele já havia planejado tudo, todos os movimentos que ele ia fazer, quem ele ia matar. E depois ele mesmo tirou sua própria vida. Ele já entrou na escola armado e tal. Ele tinha acesso a armas porque a mãe dele usava tiros como hobby e ela ensinava os filhos a atirar. Mãe doida, né? Ela ensinava os filhos e o cara já era perturbado. Foi crescendo isso. A mãe, entre aspas, motivando e ensinando o cara a atirar, ele foi lá e fez essa chacina. Mas não se sabe porque ele preferiu essa escola que era só crianças. Até hoje não se sabe e ele foi encontrado morto no porão da escola, que ele mesmo se matou. Vocês já ouviram falar sobre? Cara, eu ouvi e quando eu vi esse caso, eu fiquei assim, meio abalado porque era só criancinha. Eu achei isso horrível. E entra naquela parada do desarmamento ou a favor do armamento. Porque se vocês forem ver na história, onde ocorreu o país que mais teve massacres nas escolas é os Estados Unidos, que é um dos países mais armados do mundo, onde você tem uma facilidade tremenda para comprar uma arma. Para vocês terem noção, a primeira massacre feito dentro de uma escola nos Estados Unidos foi feito em 1726, se eu não estou enganado. Na época, os índios invadiram uma escola de colonos e massacrou as crianças e alguns professores. Isso em 1700 e pouco. E daí em diante foram tendo vários e vários massacres. Teve um em 1976, se eu não me engano, um cara plantou uma bomba numa escola que antes do da Rússia tinha sido um massacre que tinha morrido mais gente. Eu só não falei sobre ele aqui porque esse foi uma bomba. E a maioria que nós estamos falando está sendo de tiro. E, cara, lá, vira e mexe, tem massacre, não só escolas, teve um massacre também naquela boate há pouco tempo, que matou 51 pessoas. E isso aí também leva um pouco a esse negócio do armamento. Um povo
que é um pouco mais civilizado que o nosso, lá já acontece isso, imagina aqui, se o povo tem muito mais facilidade de acesso à arma, como é que seria? Porque quanto mais arma, mais fácil acesso à arma, mais um maluco pode pegar e fazer uma coisa dessa. Isso é um caso muito sério para se pensar. E, Léo, o que você já tinha ouvido falar desse massacre? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu ainda não conhecia esse, conheci agora. Inclusive, achei diferente de todos os outros que eu já conhecia, porque realmente não tem uma motivação aparente, né? A gente saiba, porque como o atirador ele morreu, né? Ele se matou, no caso, a gente não tem como ter ali uma ideia sequer do que pode ter levado ele a fazer isso. E os Estados Unidos, como o Peterson falou, ele já é um país que tem uma história muito triste com os massacres. Tanto que lá, esse tipo de assunto não entra em brincadeira. A gente brincar com isso lá é perigoso, porque lá eles tratam isso de uma forma muito cuidadosa mesmo, porque eles têm um histórico muito grande de massacres lá, exatamente por conta da facilidade de conseguir armas e de pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, alguma coisa do tipo, e que por diversas vezes não tem ali a atenção devida, e aí esse tipo de coisa acontece. Mas esse caso específico eu não conhecia. Para a gente perceber, a maioria dos casos, assim, não todos, mas uma boa parte, e os mais marcantes da história do mundo, eles já aconteceram nos Estados Unidos. Então isso é uma prova de que realmente tem uma coisa errada ali e, né, já está na hora da gente entender o que está acontecendo lá, porque é uma coisa interessante, mas muito triste também ao mesmo tempo. Sim, sim. E agora, o caso que eu vou trazer para vocês aconteceu numa escola na Alemanha que foi o massacre de Erfurt. Eu acho que é assim que se fala. Em 26 de abril de 2002, Robert Steinhausen, de 19 anos, fuzilou 12 professores, 2 alunos, uma secretária, um policial antes de se suicidar. Morreram no total 17 pessoas. Ele tinha sido expulso da escola 6 meses antes, só que escondeu isso dos pais. Então ele saía no horário da escola, como se ele fosse estudar, e ia para esses clubes de tiros para ficar treinando para realizar esse massacre. O que acontece? Isso, na época, lá na Alemanha, gerou muito questionamento em relação a armamentos. Tanto que, depois disso, as leis foram mais severas para a pessoa conseguir comprar arma na Alemanha. E assim, uma coisa que eu achei super interessante, porque foi um massacre que fez o povo pensar, cara, um moleque de 19 anos, matou 16 e se matou, pegou a arma e ia para estande de tiro, e os pais não sabiam o que ele estava fazendo. E o que a gente vai poder fazer contra? A população se juntou e fizeram leis para dar uma barrada. Tanto que você pode ver na Europa, em países onde as leis de armamento são muito mais restritas, você quase não vê massacre. E assim, Josi, você conhecia? Você já tinha ouvido falar? Vamos lá. Eu não conhecia esse, mas assim, eu acho que um fato curioso que acontece em 90% ou até mais dos casos de massacres em escola é que o atirador / assassino, ele sempre se mata no fim. Então, com o avanço da tecnologia e outras coisas assim, certos jogos, que tem gente que coloca as coisas na cabeça, assim, acaba influenciando algumas pessoas. Eu acho que nem todo mundo tem a mentalidade forte para enxergar as coisas de outra maneira. E acaba se deixando levar, influência e outras coisas. Mas esse daí eu não conhecia. Hoje tá meio sinistro. E, Léo, você já tinha ouvido falar desse massacre na Alemanha? Não, esse eu não conhecia e eu fiquei até surpreendido, porque a Alemanha, né, é um país que hoje em dia, principalmente, é um país muito, muito civilizado. O pessoal é muito civilizado. A Europa, assim, no geral, são países... Tem países, né, que a grande maioria eles são muito civilizados, muito educados e, como o Peterson falou, as leis relacionadas a armamento, enfim, são muito, muito, muito rígidas. Isso aí. E desse aqui, eu já vou emendar em outro. Por quê? Para vocês verem o que acontece, o que gera. O massacre que aconteceu na Escócia, em Dunblane, foi um massacre que aconteceu em 1996. Dia 13 de março, um ex-líder de escoteiro, Thomas Watts
Hamilton, de 43 anos, invadiu um ginásio escolar primário e matou 16 crianças, um professor, antes de cometer suicídio. Por que eu já estou falando desse caso logo depois do outro? Porque esse caso específico, ele criou uma comoção tão grande na Grã-Bretanha, que por causa dele foi proibido armas de fogo. O povo todo se uniu, fizeram um abaixo-assinado com mais de 700 mil assinaturas e foi proibido posse de armas de fogo. O que isso gerou? Gerou que a Grã-Bretanha, hoje em dia, é um país que tem os menores índices de homicídio no mundo. É um dos países mais seguros do mundo. É um país onde que não se pode portar arma. E vem essa coisa que eu estou falando. É um país de primeiro mundo, teve um massacre, o povo se organizou e gerou isso. O índice de armas de fogo, de homicídio por arma de fogo na Grã-Bretanha, se eu não me engano, eu acho que não chega a ser nem 10 por ano. Para vocês terem noção. Então, é um massacre como que o massacre que teve na Alemanha, só que esse aqui gerou realmente a aniquilação total de porte de arma de fogo num país que hoje em dia virou um dos países mais seguros para você se viver na Europa. Tem certos mares que, às vezes, quando tem um povo consciente ou uma galera que pensa, eles aprendem com os erros. E até hoje não teve mais massacre nenhum na Grã-Bretanha. E, Léo, qual é o massacre que você vai trazer? Bom, então, o primeiro que eu vou trazer aqui hoje é um massacre, ele é o maior massacre que teve nos Estados Unidos dentro de uma universidade. Ele aconteceu lá na Virgínia, no ano de 2007, numa universidade chamada Universidade da Virgínia. E o atirador, ele era sul-coreano. Ele era Cho, né? Seong-hui. É difícil esse nome, né? Porque coreano. Para começar, ele já era uma pessoa muito reservada. O cara era muito, muito reservado. Era muito fechado com tudo. Tinha muitos problemas para poder se integrar mesmo na sociedade. E, além disso, ele já tinha sido diagnosticado na adolescência com ansiedade e depressão. E aí, o Cho, ele cursava letras nessa universidade. Já cursava letras, ele estava no último ano do curso, aliás, e ele era um cara, vamos dizer assim, inteligente, né? Escrevia muitos poemas, e esses poemas dele são uma parte muito interessante da história, porque esses poemas eles foram quase um aviso do que vinha depois, porque dentro desses poemas ele sempre tratava assuntos muito depressivos, muito pesados, inclusive uma professora chegou a relatar depois do massacre, que muitos dos poemas dele tinham coisas muito obscenas, então muitas vezes ele foi tirado da sala de aula por isso. A universidade, inclusive, chegou a ser alertada sobre o comportamento dele, porque ele não era uma pessoa nada normal. Pra vocês terem uma ideia, ele já tinha incendiado um quarto da universidade, um quarto lá do dormitório da universidade, e ele também tinha um costume muito estranho de intimidar os colegas dele para poder tirar foto das pernas. Não sei, mas eu acho que a universidade tinha que ter dado uma atenção maior para isso. E aí, como a universidade não deu nenhuma atenção, né, apesar de todos os avisos que foram dados, no dia 16 de abril de 2007, depois de muito planejamento, às 7h15 da manhã, o Cho chegou na universidade, ele entrou no alojamento e lá ele já fez as 2 primeiras vítimas. Ele atirou contra um homem e uma mulher com uma pistola e uma outra arma calibre 22 e depois saiu do lugar. Imediatamente a polícia foi chamada, ligaram para a polícia na universidade, chamaram a polícia foi até o local, encontrou os corpos, e a única coisa que a universidade fez foi enviar um e-mail para os alunos dizendo: mataram 2 pessoas aqui, só isso. Eles não interditaram o lugar, eles deveriam ter interditado, ter feito alguma coisa, não interditaram. Então depois continuaram as aulas normalmente. 2 horas depois, o Cho voltou, né? E quando ele voltou, ele já entrou direto no campus da universidade e começou o massacre. Ele começou a atirar. Então todo mundo que vinha pela frente, ele atirava. Só nessa entrada dele pelo campus, né, ele matou 30 pessoas e feriu 15.
e só às 9h45 a polícia foi chamada. As portas da universidade estavam todas trancadas, ele trancou todas elas por dentro, com cadeados, e quando a polícia chegou ainda teve mais problema para poder conseguir entrar. Quando eles conseguiram entrar, tinham vários corpos dentro do campus, muitos corpos. Algumas pessoas já estavam vivas ainda, mas estavam ali agonizando, e inclusive tinha um corpo do próprio Cho que tinha se suicidado. E aí a polícia depois tomou as medidas que tinha que fazer. A universidade foi muito criticada. O Estado chegou a ser muito também criticado, levou boa parte da culpa. Por quê? Porque o Cho ele tinha muitos problemas psicológicos e ele conseguiu comprar armas. Não deveria ter conseguido. E aí entende-se que foi por conta de uma brecha na legislação lá do Estado que ele conseguiu, porque o nome dele não estava numa ficha que tem no país para poder dizer quem pode e quem não pode comprar arma. E aí ele conseguiu comprar arma. E aí, pessoal, vocês conheciam esse caso ou não? Eu conheci esse caso, porque eu dei uma estudada. Ele era sul-coreano, mas, se eu não me engano, ele era naturalizado americano. E também tinha uma parada que, não sei se você ficou sabendo, que ele era doido por uma menina. Ele perseguia ela, sabe? Ele era um stalker dessa garota. E isso aí, quando ela falou, não vou querer nada, aí ele foi e falou assim, ele quer saber de uma coisa, agora eu vou pro... E o cara, realmente, esse aí, ele era o maior massacre feito dentro de uma escola nos Estados Unidos, e era o maior massacre do mundo, e só foi superado sobre o que eu vou falar depois. Que, se eu não me engano, acho que ele matou 32 pessoas, não foi isso, Léo? Então, olha só, é que algumas fontes dizem uma coisa, outras dizem outra. Então eu coloquei que uma média foi por volta de 30 pessoas e 15 feridos. Foi isso aqui que eu encontrei, mais ou menos. Esse caso, ele é pouco noticiado, eu encontrei muito pouca coisa sobre ele, então... Não, 30 pessoas no campo, mais aqueles dois que ele matou a princípio... Com ele, 33. Então, é isso aí. Nessa base, 32 pessoas, contando com ele, 33. Isso aí mesmo. Pesquisando, né? Vi algumas coisas da família dele falando sobre ele, né? Fui ver, eu gosto de ver também o que aconteceu por trás. E, pelo visto, a família tinha uma relação muito boa, eles eram muito felizes, e a irmã dele chegou a dizer que ele era um cara muito tranquilo, apesar dele ser muito recluso. Então, não sei, assim, né? Na escola ele era diferente, na universidade ele era bem diferente. Mas em casa ele parecia... Não né, cara? A família nunca vai saber realmente como é a pessoa. Se psicopata é fogo, irmão. É muito difícil de você saber. E, Josi, você já tinha ouvido falar? Conhecia alguma coisa sobre esse caso? Assim, eu não conhecia tão a fundo assim, mas eu já ouvi algumas coisas por alto. Às vezes, esses caras nem motivação têm. Assim, ele, sim, tinha vestígios de depressão, ansiedade, enfim. Mas, assim, tudo é questão da gente querer, né? Ele também conta essa história aí que ele levou fora da menina e tal. Eu acho que... Ele já disse, eu tô lascado mesmo, agora eu vou lascar todo mundo também. Aí, ele foi lá e saiu matando todo mundo. E, como assim, não teve motivação da família. Porque muitos desses aqui, às vezes, são abandonados. Às vezes, tem muitos problemas em casa, com agressão e tudo mais. E esse cara aí... E parecia, assim, ser uma pessoa tranquila... com todo mundo, quietinho assim, mas olha, tem aquela frase que diz que os quietos são o pior que tem. Pronto. Sinistro mesmo. E, Josi, qual é o outro caso que você vai trazer pra gente? Esse aí eu sei que tem uma pegada diferente também, né? Esse daqui eu vou tentar pronunciar o nome correto, o original, tá? Foi na École, é o nome da escola. École Polytechnique. Eu acho que é alguma coisa assim que é muito difícil, mas foi no Canadá. E ele é conhecido aqui no Brasil como o massacre em Montreal. Ele foi executado em 6 de dezembro de 1989 e totalizou 14 mortos. Então, Montreal é uma escola de engenharia e 14 mulheres foram mortas. Essa é a curiosidade do meu caso que eu trouxe aqui. Que o cara só matou mulheres. Então, esse maluco aqui, ele é doido. Vamos lá, vou contar mais ou menos a história dele para depois eu entrar na questão do massacre. Então, ele não tinha esse nome de Mark Lepine,
desde o início. Ele trocou o nome quando ele tinha 14 anos. Então, ele morava com a mãe e o pai dele. E o pai dele, ele era uma pessoa muito misógina. Ele era um homem muito misógino. E ele não gostava de mulheres, embora que ele fosse casado com uma, né? Mas tinha toda aquela filosofia de que mulher não podia fazer nada. Mulher era só para ser escrava dele e é aquilo. Então, ele agredia a mãe dele verbalmente, fisicamente e tudo. E esse carinha, ele já cresceu nisso dentro de casa, já nesse tormento, e ele já foi pegando a personalidade do pai dele, então só foi piorando. O nome dele era Gamel, ele mudou para Mark quando ele tinha 14 anos, e foi quando seus pais se separaram. O noticiário diz que desde então ele não viu mais seu pai. Ele foi viver com a mãe junto com os irmãos dele. E como a mãe dele trabalhava de enfermeira, trabalhava muito tempo no hospital, ela não tinha tanto tempo assim para ficar cuidando dos filhos, então ela deixava eles com outra família, o que já deixava o tal do Mark arretado. Por quê? Ele já não gostava de mulher, e ainda mais de uma mulher independente, porque a mãe dele era o quê? Ela criava os filhos dela sozinha, ela trabalhava para manter a casa, enfim. Ela tinha uma profissão e o Mark já não gostava disso. E se eu não me engano, foi na era que as mulheres ganharam poder de voto, direito de se eleger, essas coisas assim, que elas foram ganhando mais visibilidade ao público. E ele não aceitava isso de jeito nenhum. Não sei qual o problema desse cara. Ele também se alistou ao exército, mas não foi aceito e teve muitas paradas disso. Que ele também era um cara muito antissocial, tinha vestígios de depressão e tudo. E um belo dia ele estava estudando já essa escola de engenharia. Ele já havia estudando e a polícia disse que ele já havia ido um dia antes na escola. Já acho que para conhecer o local ele já estava planejando tudo. Então ele entrou em uma sala, entrou armado, claro. Tava tendo uma aula normal. Aí o cara pegou todo mundo, ele separou a sala. Ele colocou as mulheres de um lado e os homens de outro. Aí ele disse assim que tava indo contra o movimento feminista. Ele disse que tava fazendo isso para acabar com o feminismo. Aí ele mandou os homens sair da sala e botou as mulheres em fila e atirou nas mulheres. Algumas morreram, outras ficaram feridas. Ele saiu daquela sala, foi em outra, ficou observando a sala por um bom tempo e depois fez a mesma coisa. Atirou nas mulheres e acabou matando 14 mulheres. Então, o aniversário do massacre foi comemorado como o Dia Nacional da Memória e Ação sobre a Violência contra a Mulher. Então, essa data ficou marcada lá no Canadá como isso, que é no dia 6 de dezembro. E ele se matou no final. No final, não sei por que esses caras que fazem esses massacres assim, eles sempre se matam. Ele não tinha acesso a armas, ninguém sabe como foi isso, mas ele deixou carta de suicídio. E a polícia tem acesso sobre isso. Tinha uma repórter na época, ela era feminista. Ele fez uma lista, no diário dele, fez uma lista das mulheres famosas que ele queria matar. E a jornalista que ficou com essa carta, o nome dela estava no topo da lista. Ela olhou assim e fez, olha, esse desgraçado ia me matar. Infelizmente pelas mulheres que morreram. Felizmente que ele também se matou. Era para ter feito isso sem ter matado ninguém antes. Mas é isso aí, essa história. Eu achei o cara muito doido. Porque assim, e o pior é que tem gente que pensa dessa forma. Assim, homens, né? Porque como ele era homem, ele tinha raiva de mulher. Principalmente da mãe dele. Cara, isso é pesadíssimo, pesadíssimo. A mãe dele que sustentava a família depois que se separou do pai, e ele tinha raiva da mãe dele porque ela era uma pessoa independente. Cara, sério, eu pesquisando assim, me abalou mesmo esse caso. Não conhecia também. E esse não foi como o outro que eu falei, que o cara chegou lá sem motivo nenhum para matar as crianças. Esse daí, ele já tinha toda aquela raiva das mulheres. E as mulheres, principalmente essas que tinham sua profissão ou exerciam o cargo de um homem, como uma policial, uma delegada, alguma coisa assim. O cara tinha raiva mesmo. Vocês já conheciam? Eu conheci, tanto que eu escolhi a dedo para você falar dele. E assim, você vê, né, cara? O cara cresceu no meio de os pais, um homem, o pai dele completamente tóxico, sabe? O pai dele que implantou no subconsciente dele que tinha essa raiva das mulheres, essa coisa toda, e foi querer passar isso pro filho. Porque, cara, como que pode o cara ter ódio da própria esposa
E ódio ao ponto de passar pro filho, e o filho fica tão alucinado que fez um massacre contra mulheres. Eu vou acabar com o feminismo. Cara, é muito bizarro. Aí que a gente fala, né, que esse coisa de massacres, ele abrange N coisas. Coisa dentro de casa, sabe? Às vezes não, às vezes o cara é louco de pedra. Às vezes o cara, que nem o Léo falou no último, o massacre que o cara fez, o cara quis matar porque quis matar. Mas esse aí foi bem sinistro mesmo, bem sinistro. Léo, você já tinha ouvido falar sobre esse massacre? Não, esse eu não conhecia. Esse foi ali uma coisa bem específica, né? Ele não chegou matando todo mundo. Ele foi naquele grupo específico e matou quem ele queria. Tava falando com a Josi mais cedo, que geralmente quando esse tipo de coisa acontece, né, dentro de casa, enfim, quando a pessoa cresce tendo contato com esse tipo de coisa, só tem duas opções. Ou ele vai crescer e vai virar totalmente o contrário, ou ele vai crescer e vai virar exatamente o que o pai ou enfim, entendeu? Exatamente como era. Então, no caso dele, ele reproduziu o que o pai dele passou ali para ele ali. E deu nisso. Isso aí, cara, sinistro. E assim, gente, agora eu vou trazer para vocês o caso que foi o maior massacre feito dentro de uma escola até hoje. Isso aconteceu em Beslan, na Rússia. Foi um cerco. Porque esse caso aqui não é um caso normal de um louco chegou e matou. Não, isso aqui é uma coisa diferente. O que acontece? No dia 1º de setembro de 2004, o início do ano letivo da escola número 1 de Beslan, na cidade de Ossétia do Norte, Rússia. Era mais ou menos 9h30 da manhã, que uma caminhoneta dessa de mercadoria estava coberta por uma lona. Ela entrou no pátio da escola, um grupo com 32 militares chechenos saiu da caminhoneta. Dali, cara, começou um massacre. O que eles fizeram? Saíram da caminhoneta, já mataram 20 pessoas, ficaram dentro da escola, fizeram um cerco durante 3 dias. Eles não deixavam as crianças beber água, eles só deixavam os menorzinhos no banheiro, não deixavam as crianças comerem. E o exército da Rússia também não soube muito bem como agir nesse caso. Resumindo, 330 mortos, sendo desses 334 mortos, sendo que desses 334, 320 eram reféns, 14 do exército deles, né? E desses 320, 186 crianças e mais de 800 feridos. O total tinha 1.100 pessoas dentro dessa escola. Então, os caras mataram 320, mas 14 deles foram mortos e 186 crianças. Esse é o maior massacre até hoje feito dentro de uma escola. E isso aí é diferente porque foi feito por um exército. O exército queria a libertação da Chechênia, uma coisa completamente diferente. Cara, isso aí, quando eu vi, me revoltou, porque nada a ver entrar numa escola, cara. Aí, esse aí eu vi, eu fiquei, sabe? Gente, horrível demais. Você já tinha ouvido falar, já conhecia desse caso na Rússia? Conhecia. Eu não conhecia esse caso, nem sabia da existência dele realmente, nem tinha ouvido falar em nada. E ele realmente foi um caso assim, onde a covardia ela ultrapassou, porque não era uma pessoa, não eram 2 atiradores com depressão entrando. Era um caso ali relacionado à guerra, sabe? Uma coisa muito... E misturar a criança no meio disso, não acho que pra mim não faz sentido, sabe? Realmente. E aí, Jonas, você já tinha ouvido falar desse caso, alguma coisa parecida? Vamos lá. Esse caso eu já ouvi falar por conta que ele é o maior massacre, né? Em massa, tudo em escola. E, cara, e o pior de tudo é porque, assim, não foi feito por adolescentes, por gente depressiva e tal. Então, não teve aquela, assim, motivação, assim, porque a gente falou também na questão do bullying, mas isso aí já não tem nada a ver com o que está sendo retratado aqui. Que os caras, assim, levam muito
foi uma questão mais pessoal, digamos assim, esse lado aí. E não tem lógica nenhuma o cara fazer isso em uma escola, velho. E ainda mais com criança dentro. E matar esse tanto de gente assim. Não tem nem lógica, não tem nem o que falar sobre isso, cara. Um absurdo. Cara, isso é muito sinistro. Isso aí me lembra que às vezes eu tenho um ditado que diz que os piores monstros são os seres humanos. E do que nós somos capazes de fazer, sabe? E, cara, realmente isso aí é uma coisa muito sinistra. Os caras entraram pra massacrar mesmo, cara, que mataram 186 crianças que não tinha nada a ver com aquilo. Pô, cara, realmente uma coisa que isso é uma das coisas que eu tenho mais medo, cara. O ser humano é uma coisa muito é um monstro que tem na face da Terra hoje em dia, é o ser humano. E assim, Léo, você vai trazer pra gente agora o massacre mais conhecido até hoje, né? O massacre mais conhecido da história, assim, pra mim, eu tenho ele como assim, o mais pesado, mais denso, mais cruel mesmo de todos, porque quando você fala a palavra massacre, você já lembra do massacre de Columbine. É mesmo uma coisa... Ele foi muito pesado. Eu já conheci esse caso, né? É muito famoso, acho que todo mundo conhece já. Quem não conhece, que vai conhecer hoje, eu trouxe bastante coisa pra gente poder falar aqui. E ele aconteceu também nos Estados Unidos, lá no estado do Colorado, em 1999. Então, anos 90, né? Nós já sabemos aí que o negócio já não era as mil maravilhas. Os atiradores eram dois. Nesse caso, eram dois atiradores, dois jovens, adolescentes, o Eric Harris e o Dylan Klebold. E aí, nós temos aqui dois adolescentes totalmente conturbados. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente poder conhecer o que estava acontecendo ali de verdade. Ó. O Eric, ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Ele tirava só notas altas, só notas muito boas. Não tinha nenhum problema para poder se relacionar com outras pessoas, principalmente com as meninas, não tinha problema nenhum. E a convivência com a família dele era uma convivência boa, ok, sabe? Aquela coisa adolescente, então tem ali aqueles atritos comuns da rotina, mas nada diferente. Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui é que ele tinha perfil de psicopata mesmo. São dois, né? No caso, o Eric e o Dylan, mas eu tô falando do Eric, e é só ele que tem esse perfil de psicopata. O Dylan não tem. O Eric, ele era extremamente charmoso. Ele conseguia seduzir as pessoas muito facilmente pelas palavras. Então, quando ele falava, ele conseguia levar as pessoas mesmo com o que ele estava falando. A gente tem diários escritos pelos dois garotos, e os do Eric, eles tinham coisas assim que, se você ler, você vai realmente ficar com aquilo na cabeça por muito tempo. Eram coisas muito pesadas. Ele chegava a dizer assim, em várias partes que ele realmente gostava, sentia prazer em ver a dor das outras pessoas. Então a gente já tem aí que o cara não era normal nem um pouco. E nesses mesmos diários ele dizia que ele sempre queria se vingar. O que ele queria fazer? Se vingar das pessoas que fizeram ele sofrer por vários anos. Enquanto o Eric era totalmente assim, odioso, totalmente, sabe, o Dylan já era um pouquinho menos, era um pouquinho diferente. De acordo com os relatos da mãe dele, a Sue Klebold, o Dylan, ele era um garoto bom, menino bom, e muita gente gostava dele, era um menino muito querido. A família dele sempre acolheu ele, uma família muito amorosa. Ele não demonstrava tantos sentimentos, a mãe dele mesmo falou isso no livro dela, depois eu vou citar. Ele não demonstrava tantos sentimentos todo momento, mas quando ele demonstrava, eram geralmente sentimentos bons, sentimentos bonitos. E o que aconteceu foi que, com o passar dos anos, ele começou a ficar mais recluso, né? Ficou mais sozinho, mais quieto. E nos diários dele, a gente encontra passagens racistas, xenófobas. É uma coisa bem louca mesmo. O cara também não era gente boa, assim. Mas em comparação com o Eric, né, ele é muito menos. O Eric era realmente um psicopata. E ele tinha também, esse Dylan, ele tinha problema com bebidas e ele tinha muitos pensamentos suicidas. Se vocês forem ler na internet aí os diários dele, vocês vão ver que quase sempre ele está falando que não quer mais a vida, ele não sente mais vontade de viver, sabe? E aí chega o momento em que esses dois se encontram. O que acontece?
O Eric, ele tinha muita vontade de fazer as outras pessoas sentirem dor, né? Matar as outras pessoas, e o Dylan, ele não queria mais viver, ele queria morrer. Então esses dois se juntam, se encontram, unem as ideias deles, e durante um ano eles ficam planejando um massacre. Esse massacre ele foi chamado de Dia do Julgamento, né? Mais especificamente no dia 20 de abril de 1999. O Dia do Julgamento era para ser um dia muito sangrento para poder marcar os Estados Unidos. Era uma vingança contra os Estados Unidos, tá? Além de ser uma vingança contra os próprios alunos das escolas, da escola deles, no caso, né? Que em algumas fontes vocês vão encontrar que eles não sofriam bullying, mas se você for ler os diários deles, vocês vão ver que os caras provavelmente sofriam alguma coisa na escola, porque para ter tanto ódio assim, não é à toa, né? O que esses dois rapazes fizeram? Eles compraram armas, fizeram bombas caseiras, sério, bombas de propano, coquetel molotov, muita coisa. Levaram tudo. No dia 20 de abril, eles se encontraram bem cedo na escola, bem cedo, e foram até uma cafeteria perto dali, foram lá. E o que eles fizeram? Primeiramente, o plano deles era matar cerca de 400 pessoas. Se tudo der certo, seriam 400 pessoas mortas. Não deu certo, foi bem menos do que isso, mas o negócio mesmo se marcou muito. Eles colocaram uma bomba nessa cafeteria e programaram ela para poder explodir no horário de pico da cafeteria, né? Onde tivesse mais gente. Sério, ia matar muita gente, muita. Mais de 100 pessoas iriam morrer mais ou menos ali naquele momento, mas por sorte a bomba não explodiu, não funcionou. E aí o dia do julgamento ia acontecendo. O que esses caras fizeram? Eles foram para a escola, né? Chegaram lá na porta da escola, começaram a entrar. Logo na entrada, eles já apresentaram um comportamento meio diferente. Eles encontraram um colega de classe, e aí, como eles não tinham nada contra esse colega de classe, eles falaram, ó, corre. Vão falar para ele poder sair e ir embora, e esse cara fez isso, ele foi embora, fugiu. Quando eles começaram a entrar na escola, eles saíram atirando. Qualquer pessoa que estivesse pela frente, eles iam atirando. E muitas pessoas já morriam ali, foram morrendo na hora, outras caíam, agonizando. Um professor, chamado Dave, ele ouviu os tiros, e como isso já não era tão incomum nos Estados Unidos na época, ele ficou alarmado e fez alarme para toda a escola. Então, ele ia em cada lugar da escola e avisava, pessoal, ó, tá tendo alguma coisa, tá tendo um massacre, fujam, corram, se escondam. Então, esse cara, ele foi realmente, eu acho que ele foi o maior salvador de todos. Praticamente, boa parte da escola conseguiu se salvar, se esconder, fugir algumas pessoas, por conta desse professor. Ele avisou a todo mundo. Tem vídeos das câmeras de segurança da escola que mostram esse professor subindo em cima da mesa e gritando, vamos embora, se esconde. E o pessoal ia se escondendo. Depois disso, a escola foi se transformando num verdadeiro inferno. Porque todo mundo já estava tendo consciência do que estava acontecendo. Muita gente já estava morrendo. E uma professora, junto com um aluno, decidiram ir até o encontro lá dos atiradores. Foram até lá. Os atiradores tinham ido no carro para poder recolocar as balas, né, as armas, enfim. E quando eles voltaram, a professora e o aluno estavam vindo para poder pedir para eles poderem não fazerem aquilo. E aí tinha uma porta de vidro entre a professora e o aluno e os dois atiradores do lado de fora. Os atiradores atiraram na porta, a porta se quebrou e o vidro acertou a professora e o aluno, que conseguiram correr ainda assim, correram e foram avisar para todo mundo. O que acontece nesse momento? Nesse momento, boa parte, quase a metade da escola se esconde dentro da biblioteca. A biblioteca da escola foi onde mais tinha gente. E todo mundo que ela conseguiu avisar correu para lá para se esconder. A professora também correu para lá depois, ligou para a emergência, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para eles poderem irem rápido. E às 11 horas, o professor David, que estava avisando ainda o pessoal para poder fugir, ele se encontra com os atiradores. Os atiradores, então, atiram nele. Ele vira para poder correr, eles atiram e o professor cai. Mas ainda vivo, ele consegue rastejar até uma sala e é socorrido por um aluno. Só que ele estava perdendo muito sangue, muito, e aí esse aluno colocou um aviso na janela, escrito o seguinte, ó: sangrando até a morte, para os policiais verem. Os policiais ignoraram completamente e não entraram. Naquele momento, os policiais estavam lá fora dizendo que tinham 8 atiradores lá dentro da escola, estavam dizendo que não poderiam entrar naquele momento. Foi realmente um inferno. E isso tudo não durou muito tempo, foram poucos minutos, tá? E muita gente morrendo. O Eric e o Dylan foram para a biblioteca, atiraram muita gente lá. O Eric trocou tiro com a polícia lá pela biblioteca.
e só perto do meio-dia que a SWAT foi entrar na escola. Só perto ali do meio-dia. Enquanto a SWAT entrava na escola, o Eric e o Dylan foram para a biblioteca de novo, voltaram para a biblioteca, onde os alunos estavam desesperados, e ali eles contaram até 3, olhando para os corpos das vítimas, e eles atiraram cada um em si mesmo, né? O Eric, ele deu um tiro no céu da boca, e o Dylan, ele deu um tiro na própria cabeça. Uma coisa bem interessante aqui é sobre os pais deles dois, né? Enquanto os pais do Eric nunca se pronunciaram, nunca, sobre o que aconteceu, os pais do Dylan sempre tiveram muito ali junto da mídia para poder sempre se sensibilizando e falando sobre o assunto. Principalmente a mãe dele, a mãe do Dylan, eu falei antes, né? Ela tem um livro. O nome do livro dela é O Acerto de Contas de uma Mãe. Ela demorou anos para poder conseguir falar. E ela escreveu esse livro. Quem leu, eu ainda não li, mas tenho muita vontade, fala que é um livro assim, muito pesado. Para vocês terem ideia, a mãe do Dylan, ela escreve no livro lá, relata, que enquanto o filho dela estava na escola matando as pessoas, ela rezava, pedia a Deus para que ele morresse e não ferisse mais as pessoas. Então, poxa, de um lado você pensa, pô, é uma mãe pedindo para o filho morrer, mas de outro você entende que é uma mãe ali querendo que filhos de outras mães sobrevivessem, né? E é realmente muito triste. Foram 15 mortes, mas o previsto, que eles queriam mesmo, era cerca de 400 mortes, mas eles não conseguiram. Tem algumas indicações, inclusive, sobre o relacionado ao massacre de Columbine. Eu já falei do livro da Sue Klebold, né, que é a mãe do Dylan, que é O Acerto de Contas de uma Mãe, tem em português. Tem um livro também pela Dark Side, que se chama Columbine, um livro muito bonito esteticamente. E tem um filme chamado Elefante. Ele também é baseado no massacre de Columbine. Eu nunca assisti esse filme, nem sabia que tinha realmente, mas eu vou assistir talvez ainda hoje, porque deve ser um filme muito bom e muito denso também. E para quem gosta de documentário, tem um documentário muito bom, muito bom, e tem até a simulação do massacre, que se chama Zero War. Tá? Então tem lá um documentário bem grande, mas bem completo sobre todo o assunto. E é isso. E aí, vocês conheciam esse caso? Conheciam, né? Claro, é um caso muito famoso, mas o que vocês acham aí do que aconteceu? Bom, vamos lá. Ele entrou na lista um dos filmes mais perturbadores do Getro. Ele fala que esse filme, o terror psicológico que tem nele, a parada é muito denso, cara. É um filme muito estranho. Eu vou ser sincero que eu ainda não vi. Ele tá na minha lista de ver. Só que se ele for parecido com Precisamos Falar sobre o Kevin, cara, esse filme, cara, é um filme que ele me deixou meio que mal, sabe? Eu já vi ele 4 vezes. E, tipo assim, é um filme, como você tava falando da mãe do menino, o pessoal fala como é assim, você vai vendo tudo que vai acontecendo e você fala assim, cara, que esse moleque vai fazer merda. Cara, esse moleque vai fazer merda, esse moleque vai fazer merda, esse moleque vai fazer merda. E quando o moleque faz a merda, tu fala, porra, eu sabia. E coitada da mãe, cara, é desesperador ver a mãe dele. O que a mãe dele passou com esse moleque, sabe? É muito sinistro. O Elefante eu acho que deve ser mais ou menos nessa mesma levada, eu ainda não vi. É sinistro, cara, sinistro. Esse é o caso mais conhecido, é o caso mais difundado até hoje. E, Josi, fala pra gente, Columbine, que parada pesada, né? Pesada demais. Esse caso, eu acho que teve bem umas 10 adaptações, cada um adapta de sua forma diferente. Eu ia falar justamente sobre Precisamos Falar sobre o Kevin. Menino, que filme! Nossa, dá pena da mãe. Sério. E a gente tem essa sensação, Peterson, que tu falou. Esse menino vai fazer alguma coisa. Esse menino vai fazer alguma coisa. Até ele criança assim. O ator que pegaram ele pra fazer ele criança. Nossa, o menininho é muito... Ele olha O olhar era fogo, né? Ele olhava com ódio. Naquela cena que ela pega a bola, joga assim, vamos jogar a bola, joga pra mamãe, ela joga a bola, o menino fica olhando assim pra ela. E não joga a bola de volta. Eu olho assim, meu Deus do céu, esse menino... Sendo que esse menino ele é muito frio, e quando ele vai crescendo assim, sei lá, cara. O ator, eu esqueci o nome do ator agora, mas ele é um ator muito bom. Aquele do cabelo pretinho. Menino do céu. E o jogo de cores que eles botam aqui, aquele vermelho, sabe?
aquela tinta vermelha na casa lá no começo. Tem tudinho a apologia com sangue e tal. E eu não esperava que... Eu esperava que o Kevin ia fazer alguma merda, porque isso a gente já sabe desde que vê o menino. Mas eu não sabia que ele ia executar. Lá vai eu dar o spoiler. Mas aquilo lá que ele fez, eu não esperava que ele ia fazer isso. E sobre Columbine, caramba, ele é um dos casos mais conhecidos e eu não sabia tão a fundo. Eu só sabia, assim, o básico que todo mundo sabe, que ele foi em 99, que foi 2 carinhas e tal. Mas tão assim eu não sabia. E às vezes as pessoas normalzinhas, assim, do dia a dia, que conversa com a gente, que nem um dos caras aí, ele não tinha problema nenhum. Agora, se você for... Hoje em dia, se você for pegar o celular de um adolescente, olhar que tipo de coisa ele está pesquisando na internet e essas coisas assim, influencia bastante também. E, cara, tipo assim, na hora que eles entraram na biblioteca, aí, tipo assim, a pessoa embaixo da mesa, ele falava assim, ó, você? Ah, não, fulano, você não. Aí virava pro outro, você sim, bum, matava. Aí virava assim, tá gritando o quê? Para de gritar, para de gritar. A garota não parava de gritar, ele ia matava, sabe? Era só conhecido. E outra coisa, também sinistro, quando eles se matam, você não vê, você escuta o áudio que ele fala assim, então agora é a nossa vez. 1, 2, 3 e... Aí tu escuta os tiros. Tá, tá. E o pessoal gritando, aquela coisa toda. Tem, cara, tem. E é muito bizarro, porque o psicológico, eu acho que ele foi mais marcante por causa do psicológico que eles fizeram. Que eles eram conhecidos, cara. Todo mundo na escola conhecia eles. Então, não, você não, pô, você é meu parceiro, não vou te matar, não. Esse aqui sim, bum, matava. Cara, é muito estranho. Muito sinistro mesmo. Galera, quem tá vendo até aqui, sei que vocês podem ver que nós estamos levando uma pegada diferente. Também não posso esquecer, cara, que ele pode gerar, esse tipo de conteúdo pode gerar um pouco de alguns traumas, alguma coisa assim. Então tome cuidado, sabe? Não deixe as crianças verem, por favor. Isso aqui é uma coisa feita para adultos, tá bom? Não esqueça de deixar seu like. E assim, eu vou vir agora com o nosso maior massacre feito nas escolas aqui no Brasil. Como o maior massacre feito nas escolas do mundo, eu não posso esquecer do nosso maior massacre, que foi o massacre de Realengo. No dia 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, na Escola Municipal Tasso da Silveira, localizado no bairro de Realengo, Rio de Janeiro, Eliton Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola armado com 2 revólveres e começou a disparar contra os alunos. Ele matou 12, deixou mais de 22 feridos. O policial era o 3º sargento Márcio Alves, atingiu o Wellington com 2 tiros, o primeiro na perna e outro no abdômen. O Wellington, que logo em seguida, ele caiu na escada, que dava acesso para o 2º andar, então atirou contra a própria cabeça, se suicidando. Esse caso, eu tenho algumas coisas para falar. Foi o nosso maior massacre que aconteceu aqui no Brasil. Esse rapaz, ele falava que nessa escola ele sofria muito bullying, sendo que ele já não era aluno dessa escola há muitos e muitos anos, mas ele diz que ele sofria muito bullying e, como bem que parecido com aquele cara lá do Canadá, ele foi visando principalmente as garotas. Ele via aquela garota, ele dava tiro na cabeça. Ele matava principalmente as meninas. E outra coisa, assim, eu trabalhava, eu já trabalhei na van, transporte alternativo, eu passava na rua dessa escola, assim, a rua quase em frente a essa escola. E nesse dia do massacre eu estava de folga. Eu lembro que eu estava em casa, caramba, meu Deus, eu trabalho ali perto, sabe? Foi uma coisa muito triste, uma comoção, no nosso país inteiro. E outra coisa que eu tenho para dizer é que o sargento que feriu o rapaz, que deu esses 2 tiros, que salvou as crianças na final,
O Márcio, ele foi criado comigo. Ele morou no Conjunto da Telege, onde que eu fui criado junto com a minha mãe, no bairro aqui de Cosme, sabe? Ele foi criado comigo. Aí quando eu vi, eu falei, caramba, lá, é o Márcio Sarmento, não sei o que, sabe? E assim, ele só entrou porque um garoto tinha tomado um tiro, saiu correndo da escola e conseguiu ver os policiais. Então o cara lá tá dando tiro em todo mundo. Aí ele entrou, falou que quando ele entrou, o rapaz o Wellington apontou a arma para ele, só que não chegou a atirar. Ele deu o primeiro tiro na perna, deu um tiro na barriga. E o seguinte, ele não conseguiu fazer o que ele realmente queria. Ele matou 12, mas ele queria matar muito mais, porque ele estava cheio de munição que ele encaixava assim, sabe? Que falavam que o tipo de munição que ele utilizou na hora de encaixar para recarregar, o cara tinha que ter um treinamento do caramba. Aí esse cara deu desculpa que em cartas, uma loucura do caramba. E assim, é o que eu falei no princípio. Para mim é uma covardia sem tamanho. Por mais que ele tenha sofrido bullying, mas ele sofreu bullying e voltou quase 15 anos depois, em cima de crianças que não tinham nada a ver, sabe? É que nem uma coisa assim que eu falo. Hoje em dia, eu próprio, eu tenho 41 anos. Na minha época, o bullying era outra coisa. A gente tratava diferente. Nós praticamente fomos treinados no bullying. Hoje em dia, você já não vê mais, porque realmente isso faz mal. Isso é uma coisa que deixa sequelas. Porque, assim, eu era zoava os outros, porque quando eu era mais novo, eu era meio nerd. Os moleques me sacaneavam pra caramba. Aí quando eu fui pro segundo grau, eu zoava os outros, sabe? Não tinha essa noção. A gente não tinha essa noção do quão errado a gente era e do quão errado a gente podia fazer pra zoar a cabeça da pessoa. Hoje em dia eu vejo, eu falo, caramba, cara, realmente. E também eu acho que nós fomos evoluindo, sabe? Nós fomos evoluindo. O ser humano vai evoluindo, vai vendo. Uma coisa que você fazia nos anos 90, você não faz mais hoje em dia. Uma música, um comentário, uma coisa assim, sabe? Por isso que eu acho até que hoje em dia os massacres na escola, eles já estão até um pouco menores, sabe? Você já não vê mais com tanta frequência que tinha na época de 90. E assim, Léo, com certeza você ouviu falar do massacre de Realengo. Qual é a sua opinião? O que você acha? Eu já tinha ouvido falar, porque o mais famoso aqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem tanto disso, mas quando tem também, tem bastante foco. Alguns anos atrás teve um, né? E aí você percebe também que principalmente aqui no Brasil, quando eles vão fazer eles sempre estão se inspirando em algum outro, geralmente no Columbine, ou em algum outro que aconteceu nos Estados Unidos, assim. E, cara, primeiro que o cara já não estudava lá na escola, né? Então, assim, tudo bem, ele queria marcar o nome da escola, eu sinto isso, que ele queria marcar tanto o nome da escola, quanto também o país. Eu acho que o pessoal que faz isso, eles têm meio que essa coisa na ideia, né, de marcar o país com o nome deles, com o que eles fizeram. Mas o que o cara fez, pra mim, sei lá, foi muito, acho que foi o mais, posso estar errado, mas acho que foi o mais sem noção daqui da lista, porque ele não estudava mais na escola há muito tempo. Então, quem estava ali nem conhecia ele. Claro, os professores, talvez, os funcionários, mas não foi algo... Uma coisa estranha, bizarro. Infelizmente, esse aí tá no nível daquele que a Josi falou do cara que chegou só para matar criança. Que não tem porquê. O cara chegou para matar e acabou. Entendeu? Infelizmente, cara, é o que fala. A gente não sabe o que tá no coração do homem. Sabe? É uma coisa que... É o que a gente fala. A gente tem que temer. Tem que prestar atenção. E vem no que às vezes eu sempre falava antigamente. A gente tem que conhecer o mal para poder reconhecer o mal. Porque se você for ver a história desse cara, esse cara era completamente pirado. Um cara que não lidava muito bem com os outros. Tem aquela história toda, sabe? Por trás dele. Sabe? Então, é o que eu falo. É uma bem difícil. Massacre em escola é uma coisa bem difícil de se falar e de se abordar. E, Josi, e qual é a sua opinião? Esse caso ele ficou conhecido no Brasil todo, claro, porque foi aqui, né?
dificilmente você vai encontrar alguém que mora no Brasil que nunca tenha ouvido falar sobre esse caso. Porque quando ele aconteceu, foi um estouro total, todo mundo ficou sabendo e todo mundo ficou chocado, né? Porque, assim, eu não lembro se havia acontecido outros casos de massacres em escolas aqui no Brasil. Não sei se havia outros. E se havia, fazia muito tempo que o pessoal nem estava mais lembrado disso. Porque não é uma coisa comum aqui. Não é como os Estados Unidos que tem porte de arma, enfim. E toda aquela coisa. Não é uma coisa comum da gente ver por aqui. E quando aconteceu, foi pesado e continua sendo até hoje, né? Todo mundo ficou marcado assim. E, tipo, o cara nem estudava lá mais, né? As pessoas que faziam bullying com ele nem lá tava. O cara guardou um rancor eterno da escola mesmo, porque foi lá na escola que ele estudava, que ele sofreu bullying, mas assim, não era mais aquelas pessoas, né? As crianças não tinham mais culpa, nem conhecia o cara, que nem Léo disse. Não tem nem lógica isso. O cara, quando é perturbado e, sei lá, foi muito. Ele foi muito. Nada a ver da parte dele. O que que. Um negócio que aconteceu anos atrás, eu não sei quantos anos ele tinha deixado de estudar na escola, mas, cara, se ele queria descontar nos responsáveis, ia estar desresponsáveis, né? As crianças não tinham nada a ver. Mas enfim, né? Cada um é cada um. É interessante porque até meio, a gente falou de muitos aqui que não tinham nenhuma motivação assim aparente e tal. Mas até os que tinham, sei lá, depressão, ansiedade, ou que sofreram bullying, eu acho que nem isso acho que vai dar, assim, sabe, sentido pro que eles fizeram, sabe? Porque não tem. Cara, assim, eu concordo com você. Eu acho que, tipo assim, extravasar todo o seu mal em cima de criaturas que não tem nada a ver, são crianças, sabe? Pra mim é o pior tipo de crime que se possa cometer. Eu sei que os caras podem ter sofrido, pode ter várias coisas, mas isso é uma coisa que eu não perdoo, sou completamente contra. O crime contra a criança, pra mim, cara, é uma coisa... Porra, eu como pai, eu fico imaginando, cara, porra, é uma coisa que isso aí me revolta, cara. Isso aí me deixa pistola. Esse tipo de crime em si, ele me deixa pistola, ele me deixa... Porra, é uma coisa que eu não perdoo, sabe? Eu sei que o cara pode ter problema, o cara pode ter... Eu sei, N coisa. Mas você descontar em cima de uma criança numa escola, tá entendendo? Porra, que não tá esperando, aí não. Aí espera. Aí é uma coisa que... E assim, o bom do seu livro é que a gente pode se conhecer um pouco, sabe? O que também gera um maluco a fazer uma merda dessa. Porque você abrange toda a parada psicológica dele. E você não bota ele como mocinho, não, né, cara? Deixa ele filha da mãe do jeito que ele é, né? Com certeza. Ele é porque, assim, você vê ali o lado dele, todo o problema psicológico, mas, sabe, não justifica. É aquilo que eu tava falando mesmo. Nada justifica. Se você tem problema psicológico, mesmo assim, se você tem, enfim, qualquer motivo, não justifica o que ele fez, na história, no caso, ou, no caso dos casos que nós estamos tratando aqui hoje, também não justifica, entendeu? Então, mocinho, longe de... Assim, tem gente que ficou com pena. A gente que, quando leu assim, ficou com pena dele, porque, no final, eu não vou contar, mas acontece muita coisa. Realmente, ele é uma pessoa muito triste, muito coisa, mas mesmo assim, eu acho que não justifica. Então, ele não é mocinho, ele não é também. E, Léo, fala pra gente onde que a gente acha, como é que faz pra comprar teu livro. Bom, meu livro, Descontrole Interno, ele tá lá na Amazon, né? Para quem quiser comprar, tá bem fácil, bem simples, tem nenhum mistério, só chega lá, você digita lá na Amazon, Descontrole Interno, ou no Google, se você colocar no Google, você acha também link da Amazon e mais um monte de coisa, tá? E aí você pode ler. E para quem quiser pegar ali uma amostra, que a Amazon dá essa opção, pode pegar uma amostra grátis para você ver se você vai curtir mesmo o livro. Então você pega ali mais ou menos um pouquinho do primeiro capítulo, pega a minha introdução, onde eu falo sobre o livro, minhas inspirações e tal, e aí você consegue ver se você quer comprar de fato. E aí, então, não tem problema nenhum. Também é um livro curto, você vai ler assim. Praticamente todo mundo que leu
e um dia, menos de um dia, o pessoal senta para ler e só vai. Até porque tem um ritmo muito frenético, então assim, sempre está acontecendo alguma coisa. Seja psicológico, seja uma ação, tem muita ação nesse livro, muita ação. Tem cada cena top, eu não vou falar, né, pra não dar spoiler, mas tem muita coisa legal. E o tema também, como eu disse no começo, também está relacionado com o que a gente falou hoje, então, se você tem algum problema com esse tipo de tema, você pode ler, né, mas pode dar aí algum gatilho, mas é um livro de terror humano, sabe? É psicológico, tem um pouquinho de sobrenatural também, mas é coisa humana mesmo. O monstro, como o Peterson disse aí, o vídeo todo, o monstro mesmo ali no livro são seres humanos. Então, você vê tudo ali que as motivações, como que nasce um assassino, tudo isso. Então, tudo ali. Isso aí, galera. E assim, para quem não sabe, eu, como a Josi, somos autores. Esse aqui é o nosso livro. Olha, Bonitão. Antologia Terror Macabro Brasil. Esse aqui, galera, para quem não sabe, mostra aí, galera. Mostra aí, Josi, Antologia Terror Macabro Brasil. Para quem não sabe, esse aqui é o segundo livro. Sim, nós temos o Antologia Terror Macabro, que está em e-book no Amazon. E tem esse aqui, tanto em e-book como o físico, que você encontra no site do Amazon, Antologia Terror Macabro 2, Quando Vem a Escuridão. Eles são vários, um total de 18 contos, tanto esse quanto o outro, de vários autores diferentes. A Josi tem um conto no segundo livro, e aguardem novidades no futuro. E assim, galera, realmente, eu sei que hoje nós abordamos um tema bem pesado, um tema até difícil da gente fazer, mas é uma parada que a gente tem que falar, a gente tem que conhecer um pouco. Espero que isso ajude também a galera que sofra bullying, pense, procure ajuda, converse, sabe? Por favor, cara, se quiserem conversar com alguém, desabafar com alguém, vocês podem ir no meu Instagram, da Josi, do Anderson, pode conversar com a gente, nós estamos super disponíveis, é só você lá seguir a gente aqui. E também, assim, encerrando, eu queria dar um abraço especial para as meninas do Aterrorizadas. Cara, são nossas novas parceiras, o Instagram delas muito maneiro, falam sobre filmes, falam sobre tudo. Um abraço para as meninas do Aterrorizadas, um abraço para a galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Foi feito com todo carinho para vocês, sabe? Com bastante pesquisa. E é isso aí. Temos que conhecer o mal para reconhecer o mal. Deixe seu like, seu joinha. Até a próxima, galera. Fui.